Esse mundo tecnológico parece tão hermético, fechado, exato. Será que dá para fazer arte com informação e tecnologia? É sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Causa Justa. Vem! Causa Justa na área, e no programa de hoje a gente bate um papo com a Bárbara. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Bárbara faz um trabalho, a gente estava tentando aqui conceituar por onde a gente começa a conversa. E por onde a gente chega. Porque é muito vasto o seu trabalho, ao mesmo tempo que pode ser um pouco abstrato para quem olha de fora, né? Sim. Eu trabalho principalmente com arte e tecnologia. Eu sou designer e artista e sou programadora, né? Então eu trabalho com mídias interativas e visualização de dados. Esse foi o caminho inicial da minha atuação, mas eu trabalho também com instituições culturais, né? Em museus, fazendo exposições. Então, em termos de atuação profissional, bem sucintamente, acho que é isso. Você está capturando informação, ao cruzar esses dados isso gera uma informação e, no caso, mais do que informação, você está produzindo arte em cima disso. Como é que... Tecnologia e arte, né? Como é que é Como isso? funciona? O meu caminho foi justamente entender como é que se dá o impacto do processo criativo no desenvolvimento de tecnologias. Isso significa que é uma experimentação crítica, uma experimentação artística que permite que você entenda a tecnologia como um processo, enxergue as lacunas do desenvolvimento, porque a gente está muito acostumado a usar tecnologia o tempo todo como produtos fechados, que precisam estar operacionais, sistema operacional, ele está funcionando fechado, senão ele travou e não é bom. A tecnologia ela está cheia de lacunas, né? Os sensores eles são interpolados, por exemplo, né? É uma forma que você tem um dado e você está alinhando para que ele funcione dentro de uma forma que a gente perceba ele de uma forma correta, vamos dizer assim. Mas tem vários lugares que a gente fala de margem de indeterminação, são formas que você tem de alinhar para que um sinal de um dado, de um sensor, por exemplo, que ele fique ainda de alguma forma orgânico, vamos dizer assim. Que ele não tem os picos são descartados, por exemplo. Se um sinal está vindo assim, e aí isso aqui está fora da curva, ele descarta. Tem várias coisas que acontecem isso. Isso dentro de uns sensores. Mas em muitas outras coisas você tem como entender como é que a máquina ou o algoritmo que você está usando, que também é uma fonte humana, estão trazendo lacunas e oportunidades de visão criativa ali, que você pode lidar com uma situação que você não percebia antes. E a arte pode usufruir dessas oportunidades, né? Porque ela coloca o público justamente em confronto com uma nova experiência, com uma coisa que ele está indo lá aberto mesmo, né? Ele não está indo lá para funcionar alguma coisa. Então, é uma grande oportunidade da gente poder desenvolver esse pensamento crítico da tecnologia. Só de existir a tecnologia nesse lugar, você já está botando ela como um objeto de arte, digamos assim. Sim, ela é um processo de conexão, é um processo de interação, né? Aqui no Brasil a gente tem um grande legado aí, Elliott Sica e Lygia Clark, da arte participativa, mas é importante entender esse grau de abertura que a gente fala, né, na arte, para que a gente possa também entender qual é o grau de abertura da tecnologia. A tecnologia também tem espaços aí para a gente poder entender que forma que a tecnologia vai contribuir positivamente, não necessariamente com uma forma, coisa nutritiva, não necessariamente ela está indo ali só para automatizar, para diminuir um processo, para fazer uma coisa mais rapidinha. Ela pode de fato fazer você pensar mais um pouco, né? Porque geralmente a automação ela entra para tirar um trabalho burocrático, né? Ou para agilizar alguma coisa que seja morosa ou difícil de ser executada por um ser humano, né? Ou que leve muito tempo. Então, se automatiza, você bota a inteligência artificial, aquilo fica rápido. E o que eu entendo, pelo menos do que eu tenho visto, essas discussões sobre o futuro das coisas, né, da tecnologia, aonde entra a inteligência humana. A gente também está descobrindo outras oportunidades de significação da própria tecnologia, né? Acho que sim. Acho que isso que você falou da automação, até dentro do campo de visualização de dados, que é uma dessas áreas de atuação da arte e da tecnologia, existe essa expressão que é keep the human in the loop, né? Mantenha o humano no ciclo. Justamente para não passar por um processo de automação
completo, porque é uma ilusão você achar que vai automatizar tudo ou que todos os dados vão resolver tudo. Nós precisamos interpretar as coisas, nós precisamos estar ali ativos, presentes, críticos em relação a esses dados, né? Inclusive a visualização de dados é um campo muito interessante, justamente porque ela é interativa e ela pode até, por exemplo, dentro aí do Big Data, que é você conseguir dar uma experiência para um volume muito grande de dados, uma experiência visual, né? Tem uma questão que é você ter uma mídia exploratória, porque ela não é só interativa, é que você nunca vai dar conta de conseguir ver tudo. Então você, como observador, como leitor, é o que vai fazer essa narrativa. Você vai explorar e você vai ver algumas daquelas possibilidades e você vai de acordo com a sua curiosidade, né? Você está explorando os dados a partir de uma mídia interativa de visualização de dados. E nesse sentido é o oposto da automação. Você nunca vai ter nenhuma experiência igual porque as pessoas estão indo cada uma vendo que recorte desses dados eu quero ver dentro desse grande projeto aqui de visualização de dados. E o que traz de significado a leitura que cada um coloca desses caminhos? Existe uma questão que é quem é que tem o repertório para conseguir interpretar aquilo. Eu tive uma experiência ainda antes da Ambos, que era, a gente fez um projeto grande para o BID, para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto lá com o Laboratório de Visualidade e Visualização da FRJ. A gente fez um projeto durante 3 anos lá. A gente ia para Washington, ficava desenvolvendo as coisas, fazia reuniões e tal. E o momento que eu mais gostava desse projeto, depois que a gente desenvolvia os gráficos, fazia os protótipos, levava lá, eram os momentos de teste. Os momentos que eu via o economista lendo aqueles dados, porque ele via aqueles gráficos, ele ia interagindo e ele ficava fascinado, porque ele tinha muito mais repertório para interpretar tudo aquilo do que eu. Ele conseguia ver naqueles gráficos histórias e que eu não conseguia, porque eu não sabia toda a relação do México com não sei o quê, da Colômbia, desse tipo de energia. Mas é uma questão de que o público também tem que ter responsabilidade nessa leitura, né? Existe todo esse trabalho também hoje em dia que é a narrativa dos dados, que não é só a representação dos dados, mas é como é que eles vão ser apresentados. Essa parte de você conseguir interpretar, ela tá toda relacionada aí com essa questão da comunicação hoje em dia, né? Digital, assim, a questão da narrativa. Como é que você consegue misturar tudo isso nesse design de experiência, vamos dizer assim, que tem a parte de informação, que tem a parte de interação, que tem a parte de interface, que tem a narrativa. É um grande desafio. Como é que você consegue fazer isso de forma consistente, que você consiga fazer as boas parcerias, né? As parcerias que entendam do assunto também, porque são projetos muito complexos, né? Você não consegue fazer isso com poucas pessoas, assim. Essa talvez seja a experiência artística de tudo isso, porque visualizar dado... Você pode fazer de uma forma não artística também, a gente vive fazendo. Isso. Esse exemplo que usado, né? Na verdade, quando você traz uma forma artística... Você tem um monte de número e isso te dá alguma resposta, em geral... Mas para quem sabe ler, para quem sabe ler dados, né? Mas em geral para programação você só tem a resposta que você procura. Justamente porque é feito por humano, você procura uma resposta, tem uma resposta. Talvez o olhar artístico seja aquele que traz outras respostas, assim, ou... Com aquele montante de informações, eu estava querendo, sei lá, achar uma ou outra coisa, talvez tenham coisas ali que sejam, para um especialista, não seja obviamente visualizado, e para outras pessoas pode ser muito interessante, eu acho. Esse exemplo que eu dei agora era um projeto assim, de design de informação, de visualização de dados mais tradicional, né? Mas isso que você está falando é justamente isso. O projeto artístico com visualização de dados, ele permite manter a abertura para o inesperado, para o acaso, ou para, enfim, a expressão desse combinado aí que é um código e uma máquina, e os sensores. É uma questão expressiva mesmo, né? Da nossa linguagem contemporânea em arte e tecnologia. Mas você também tem uma abordagem artística com visualização de dados, que é uma abordagem menos utilitária, e que é, vamos dizer assim, uma abordagem mais poética, que pode ser tão positiva quanto uma abordagem de design de informação, né? Lá na Existência Numérica, né, como eu falei, a gente tinha uma obra do Pedro Miguel. A Existência Numérica foi uma exposição que a Ambos idealizou, que foi realizada no eFuturo. A gente fez em parceria com a Doris Kosminski, que foi curadora, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado. E foi uma exposição
muito interessante porque a gente justamente trouxe essa visualização artística de dados. Então a gente tinha uma obra do Pedro Miguel Cruz, por exemplo, que é um grande... Ele até é uma figura muito curiosa, porque ele é de ciência da computação, ele tem uma base... teoricamente mais de exatas, mas ele assim, tem uma sensibilidade incrível. E ele usa muito metáforas, que é justamente um processo de criação muito mais poético e artístico e tal. Então, tinha uma obra lá, por exemplo, que eram dados de tráfego urbano em Lisboa. E era um mapa que ele não era mais um mapa da forma como a gente costuma conhecer, que é um mapa que está representando as distâncias, estático, né? Mas era um mapa dinâmico, vamos dizer assim, um mapa dinâmico de Lisboa que estava representando a sensação de tempo. Então você tem uma cidade que é um organismo, porque as pessoas elas estão em trânsito em determinados horários. Se você... Vivenciando de uma forma, né? Vivenciando de alguma forma. Então, se você tem uma distância que você, apesar dela ser, 2 quilômetros, você fez em, 2 horas, ela vai expandir. E a pouco de madrugada, você vai passar pelo aquele mesmo trajeto com 10 minutos. E então, ela é uma distância que você sentiu ela menos, né? Então, aquela cidade que ia inflando e desinflando de acordo com essa movimentação, passava exatamente a sensação da cidade como um organismo, e ali como um pulso. E aí ele percebeu ao longo do processo criativo que Lisboa parece um coração, e aí foi perfeito. Então, assim, como é que essa visualização, que não está mostrando ali que naquela rua tem 5.000 carros ou qualquer coisa assim, mas ela está trazendo uma enxurrada de informação que é uma informação estética, uma informação subjetiva, né? Na época dos Jogos Olímpicos, das obras aqui no Rio de Janeiro, que estava aquele furdunço na cidade, que eu levava 2 horas para vir do começo da Barra da Tijuca até o Jardim Botânico, que não é um trecho muito longo, né? Mas eram 2 horas, era uma viagem, como se eu tivesse pegado a estrada. E aquilo, um dia eu cheguei num ponto e falei assim, cara, chorando, falando, gente, quem é que vai me devolver o tempo que roubaram da minha vida? Porque você se sente roubado. E assim, quais são esses sentimentos que estão acontecendo nesses momentos? Eu acho que isso é interessantérrimo, porque tá contando a história daquele povo. E a coisa da arte é que você não sabe qual é exatamente, né? O impacto que a pessoa, como é que cada um está interpretando aquilo, como é que vê aquele coração, aquela cidade como um coração, como é que está repercutindo em cada uma das pessoas, né? Você está passando a informação, você está demonstrando, né? Todos os dados estão ali, né? Postos, mas sensibiliza num outro lugar, né? Que eu acho que é bonito. Porque são os mesmos dados. Eu volto pro mesmo ponto, que é o dado é o mesmo que um aplicativo como o Waze usaria. Só que você coloca ele de uma outra maneira que talvez é onde a arte sempre vai bater, né? Em qualquer lugar, dependendo da pessoa. E o Waze, todo mundo mais ou menos sabe que assim, olha, isso daqui te dá informação do tempo que você vai demorar para estar em algum lugar. Todo mundo só usa essa informação, e é claro que alguém de forma artística pode usar de outro, mas só usa para aquilo, né? Isso não te deixa no limite de nada. Eu acho que o que a arte sempre faz é pegar esses limites, né? De sensação com a cidade, talvez de visualização da cidade. Eu nunca tinha ouvido falar de Lisboa parecendo um coração de nenhuma maneira. E embora talvez o mapa seja, eu nem sei se é. Foi mas lá o fato é que é muito interessante olhar para isso como de uma outra maneira. Eu acho que talvez seja aí que a arte com essa coisa da tecnologia entra. Você acha que a tecnologia ela conecta ou ela tá afastando mais as pessoas? Eu acho que as duas coisas. Acho que não tem resposta única, não. Tem muitas coisas incríveis sendo feitas com tecnologia e processos coletivos. E visualização de dados, inclusive, é uma das coisas que acontece muito, né? Grandes bancos de dados em que todo mundo pode... O Waze mesmo, assim, não é uma visualização artística de dados, mas ele parte desse princípio, né? De você ter uma comunidade alimentando um banco de dados dinâmico e que está todo mundo se beneficiando do compartilhamento dessas informações. Mas existem muitas questões também da tecnologia. Se você justamente entra nesse processo de que a tecnologia vai só automatizar, você só está se relacionando com as pessoas através da tecnologia. Enfim, ela pode, de fato, ir afastando as pessoas. Ela pode servir de escudo para as redes sociais, para você poder falar uma coisa que às vezes você não
não se sente à vontade para falar ali, olho no olho. Tem muitos problemas também com a tecnologia, mas eu acho que justamente essa forma de você conseguir encarar, e acho que é isso também uma coisa que a gente gosta de trazer com as exposições da Ambos, que são esses lados poéticos da tecnologia, porque eles permitem reflexão, eles permitem uma sensibilidade, uma vitalidade. Então eles trazem um lado positivo da tecnologia, mas ela nunca vai ser ou boa ou ruim, sabe? Se você tem perguntas, imagino que deve ter muitas. Então deixa aqui embaixo sua pergunta, seu comentário, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho. É isso. Um grande beijo a todos vocês e tchau. Tchau.